Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão diária sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos no prólogo desta obra, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. E ontem nós iniciamos a sessão que pode muito bem ser intitulada de assistência ao próximo, cuidado que nós devemos ter para com o próximo. Hoje, o versículo que nós iremos meditar é Provérbios capítulo 3, versículo 28, que diz assim para nós: Não digas ao teu próximo, vai e volta, e amanhã te darei, quando tens contigo. A palavra de Deus está nos chamando para um compromisso diário, para um compromisso no aqui e no agora, na prática do bem. Não digas ao teu próximo, vai e volta, e amanhã te darei. O bem não pode ser adiado. Nós não podemos cair na procrastinação na prática do bem. Quando tens contigo, se tens a possibilidade, se tem condições de realizar o bem, deves fazê-lo aqui e agora. É isto que a palavra de Deus está dizendo para nós. Esta palavra é poderosíssima, é uma palavra luminosa que oferece para nós hoje a própria possibilidade de ouvir a voz de Deus. É um eco da voz do Senhor, esta palavra. Ela vem de lá do fundo do coração do Senhor. Porque no final das contas, o que Deus espera de nós é que nós sejamos semelhantes a Ele, que nós sejamos seus filhos amados, que realizam o bem uns aos outros. É isso que Deus espera de nós, como filhos amados, que possamos partilhar o bem entre nós, fazermos o bem uns aos outros, ainda que nós não recebamos como resposta o bem realizado pelo próximo. Mesmo que eu faça o bem ao próximo e o próximo não retribua este bem, fazendo igualmente o bem a mim, mas certamente Deus está vendo a generosidade do nosso coração. Deus está vendo com o seu amor. Aliás, é pelo seu amor que Ele nos impulsiona a agir com amor. Ontem eu falava que é o amor que nós temos para com Deus que nos faz corresponder aos mandamentos de Deus, ou seja, que nos faz praticar os mandamentos do Senhor. Mas antes mesmo do amor que nós temos para com Deus, no final das contas, a nossa fidelidade, a nossa prática ao mandamento de Deus, aos mandamentos de Deus, tem a sua origem no próprio amor e na própria fidelidade do Senhor. Antes mesmo de nós o amar, de nós o amarmos, antes mesmo de dedicarmos a nossa fidelidade a Ele, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e permanece amando. Quando nós falamos Ele nos amou, nós não estamos falando, apesar de o verbo ser conjugado no passado, nós não estamos falando de um amor que aconteceu pontualmente em um dado momento e parou ali. Foi um amor de momento, um amor que Deus derramou sobre nós naquele momento e pronto. Cessou. Não, nós estamos falando de um ato incessante da parte de Deus, de um ato que permanece acontecendo. Deus continua amando, Deus continua nos amando e continua sempre nos amando por primeiro, sempre dando o primeiro passo. Ele nos amou e permanece amando hoje por primeiro, porque Deus é o eterno agora. Deus é eterno, Deus vive na eternidade.
Então, o ato de Deus é contínuo. E Deus é amor. E se Ele é amor, então isso significa dizer que Ele continua amando hoje. Continua nos amando por primeiro. Continua sendo fiel por primeiro. E é no seu amor que nós somos capazes de amá-lo, de sermos fiéis a Ele, de praticarmos os seus mandamentos. E é no seu amor que nós somos capazes de fazermos o bem ao próximo, de realizarmos o bem ao irmão, de não adiar para amanhã o cuidado, o zelo, o bem que precisamos realizar para com o próximo. Trata-se, portanto, de uma advertência clara contra a procrastinação do bem. Quando estiver em suas mãos ajudar alguém, não adie, não empurre para depois. Se você tem os meios agora, faça o bem agora. Repito, se você tem os meios agora, faça o bem agora. Isto significa dizer que a fé cristã, que a prática cristã, não é jamais uma fé morta. Não é jamais uma fé que não tem a sua incidência na vida. Ao contrário. A fé cristã não está desvinculada na nossa vida. Ser cristão, portanto, é viver a sua fé na própria vida, em todos os âmbitos da vida. Viver hoje. Então, ter fé em Deus, ser próximo de Cristo, viver em comunhão com o Senhor, seguir os seus passos, não está desvinculado de dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, perdoar as ofensas, visitar os enfermos, visitar os prisioneiros, suportar com paciência os defeitos do próximo, ensinar os que se encontram na ignorância. Enfim, eu estou citando aqui o elenco das obras de caridade. Vejam bem, esta fé não está dissociada dessas práticas do amor. Ao contrário, São Paulo nos fala que a fé opera pela caridade. E São Tiago nos diz na sua carta, completando estas palavras de São Paulo, na carta aos Gálatas, São Paulo diz: a fé opera pela caridade. Então, portanto, se trata de uma fé operosa, não de uma fé inativa, de uma fé passiva, de uma fé que não age, de uma fé que não se põe em marcha, mas uma fé que opera, uma fé que age. E age de que modo? Pela caridade, pelo amor. A alma desta fé, portanto, é o próprio amor. São Tiago nos fala na sua carta, em profunda consonância com estas palavras da carta aos Gálatas de São Paulo, Tiago, na sua carta, diz assim, lá no capítulo 2, ele diz assim, nos versículos do 14 ao 19: de que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Não é uma fé inativa, não é uma fé que não opera. A fé cristã é a fé que age pela caridade, pelo amor. Nós somos salvos pela fé, sim. Nós não somos salvos pelas obras. Nós precisamos ter isso muito presente em nós. Não são as nossas obras que nos salvam. Nós somos salvos pela fé em Cristo. A salvação é gratuidade da parte de Deus.
Não é pelas obras que somos salvos, mas esta fé não existe sem as obras. É a fé que leva a operar de acordo com o coração de Deus. O homem que encontrou a Cristo, a mulher que encontrou a Cristo, o homem que está com o coração voltado para Deus, ele age segundo a vontade de Deus. E a sua fé faz com que ele realize as obras de Deus. Então, repito, não salvo pelas obras, mas não salvo sem elas. Não nos esqueçamos disso. Não são as nossas obras que nos salvam, mas nós também não somos salvos sem elas. Por quê? Porque elas são a demonstração viva, real, concreta da nossa fé no Senhor. Elas são a demonstração viva, real, concreta do nosso amor para com o próximo, que tem a sua raiz no nosso amor para com Deus, que tem a sua raiz no amor de Deus por nós. Não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem elas. É isto que nós precisamos ter presente. E, portanto, nós não podemos adiar o bem. O bem deve ser feito hoje, quando nós temos condições de realizar. De fato, o filósofo Kierkegaard, que era cristão, dizia: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida olhando-se para frente. Prestem bem atenção a esta reflexão do Kierkegaard. Para nós compreendermos a vida, nós precisamos olhar para trás, para a nossa história, para o nosso passado, para o que fizemos, para o que construímos, para o que nós permitimos que fosse feito da nossa vida. Mas ela precisa ser vivida intensamente, olhando-se para frente. Ou seja, tendo uma meta. O que nós buscamos? A quem nós buscamos? No nosso caso, nós que somos homens e mulheres de fé, Deus. Nossa meta é Deus. Mas Kierkegaard continua. Entretanto, o amor só pode ser exercido no presente. Vejam bem, se a vida só pode ser compreendida olhando para o passado, e se a vida só pode ser vivida, só deve ser vivida olhando para a frente, o amor, e é o tempero da vida, que na verdade é o sentido da vida, só pode ser exercido no presente. E aqui Kierkegaard conclui: não há amor possível no passado, nem promessa suficiente no futuro que substitua o gesto feito hoje. Amar hoje, fazer o bem hoje, fazer o bem ao próximo hoje. E quem é o meu próximo? Você pode perguntar. Essa foi a pergunta que foi feita a Jesus, quando ele respondeu, resumindo, sobre o centro da lei, o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A resposta que Jesus deu àqueles que perguntaram a Jesus quem é o meu próximo foi contando a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, se nós analisarmos, Jesus não está respondendo quem é o meu próximo. Não, ele não está respondendo isso. Jesus está respondendo o seguinte: de quem eu devo me fazer próximo? Eu não devo procurar quem é o meu próximo. Jesus está dizendo de quem eu devo me fazer próximo. E de quem eu devo me fazer próximo? De todo homem, de toda mulher que se encontra caído na estrada. De todo homem, de toda mulher que se encontra à beira da morte, que está necessitado. De quem está necessitado, eu devo me fazer próximo. Eu preciso me antecipar e fazer o bem para aquele irmão. É isso que a parábola do bom samaritano responde para nós, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas. Quem é o meu próximo? Essa não é a pergunta. De quem eu devo me fazer próximo? De todos que se encontram caídos, de todos que se encontram necessitados. Faça o bem hoje. Esta é a escola dos santos, esta é a escola do cristianismo. O caminho dos santos é este: não adiar o bem, não negar o amor e fazer do agora uma oportunidade de salvação, tanto nossa como do próximo. De que modo? Fazendo o bem. O tempo de fazer o bem é hoje. O lugar é aqui. O instrumento é você. O instrumento
somos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.